Muito bem, Fia, e vamos aqui com as últimas notícias do Coringão, que entra em campo amanhã às 4 da tarde contra o time do Vasco. Corinthians e Vasco, jogo válido aí pelo Brasileirão. Vou deixar os créditos aqui ao canal ESPN, que trouxe aí as últimas informações do Corinthians. No final desse vídeo aqui eu vou deixar aí a provável escalação do Coringão, mas antes de eu soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e deixa aí também o seu palpite, quanto você acha que vai ser o jogo de amanhã. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado temos Red Bull Bragantino contra Fluminense, Cruzeiro e Internacional, Grêmio e Ceará. No domingo, o Vasco enfrenta o Corinthians, tem Bahia e Santos, Fortaleza e Mirassol, Juventude e Botafogo, São Paulo e Atlético. Na segunda-feira, Palmeiras enfrenta o Sport e o Flamengo pega o Vitória. Vamos seguir o nosso Sport Center e o nosso assunto agora é Vasco e Corinthians. O Corinthians teve a semana livre para treinar e focou no condicionamento físico. O time paulista chega pressionado para o jogo. A equipe não vence no Brasileiro há 6 partidas. A última vitória foi há mais de um mês, dia 16 de julho, contra o Ceará. Suspensos contra o Bahia, Angileri, Kaká e Romero voltam a ficar à disposição de Dorival Júnior. Mas o Corinthians tem muitos atletas no departamento médico. O volante José Martínez é o desfalque mais recente. Ele passou por um procedimento cirúrgico na mão esquerda. Além dele, Hugo, Yuri Alberto, Depay e André Carilho seguem fora. O Vasco é o 16º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. O Corinthians está na 14ª posição com 22. Fã de esporte em duelo direto na luta contra o rebaixamento, Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo em São Januário. O Vasco vem de derrota para o Juventude e tenta reagir. Para esse jogo, a expectativa é pelo retorno do lateral Paulo Henrique. Ele teve uma indisposição contra o Juventude e desfalcou a equipe de última hora. Jair volta de suspensão. Na frente, a grande pergunta é se Verratti começa entre os 11. Ele estava suspenso contra o Santos e David foi o substituto. A resposta em campo foi boa, goleada histórica. Dos 18 jogos de Diniz à frente do Vasco, Verratti jogou 17. Missão difícil para o treinador. Tá aí, André. A pergunta de $1 milhão é se o Verratti perdeu ou não a sua titularidade depois do que aconteceu na partida contra o Santos. É para isso um jogo muito bom e ele perde a sua titularidade? Não dá para imaginar, né? Um jogador valioso como o Verratti para o Vasco, não só com os serviços prestados, a quantidade de gols, em momentos em que o Vasco parecia não ter, com essa administração, né, como se diz do Fernando Diniz e outros treinadores, vários momentos em que o Vasco parecia não ter argumentos futebolísticos para enfrentar o seu adversário e quem aparece para cabecear uma bola aérea, para fazer um gol, para criar uma possibilidade, sempre foi o Verratti. É claro que o Vasco não pode se restringir a esse tipo de jogada com esse jogador, mas também não pode porque fez um jogo completamente anormal e com méritos contra o Santos, achar que agora não precisa mais das qualidades, e são muitas as qualidades do Verratti. A questão em relação ao Vasco é: que time é esse? O time que ficou há pouco tempo muitas partidas sem conseguir uma vitória? Ou o time que aplicou um placar de tênis e humilhante, né? Porque foi 6-0 no Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente o Vasco não é nem um e nem outro. É alguma coisa no meio do caminho. Independentemente disso, precisa e muito do Verratti. Porque tem isso, né? A torcida fala muito sobre, mas a mobilidade que o Vasco tem quando o Verratti não está em campo é totalmente diferente. Pode ser uma conclusão precipitada por conta de um jogo? Pode. Pode ser uma conclusão precipitada ou pode ser alguma coisa que a comissão técnica do Vasco descobriu em treinamento e depois em competição no jogo com o Santos para oferecer aos adversários um problema a mais. Porque, de novo, o Vasco não pode ser o time que levanta a bola para o Verratti cabecear. E o Fernando Diniz não é um treinador, pelo seu histórico no futebol, que, digamos assim, admira esse tipo de jogo. Isso acontece nos times dele quando as coisas estão andando mal. O tipo de atuação em relação à mobilidade, sistema, como os jogadores interagiram contra o Santos, é mais próprio
daquilo que o Fernando Diniz quer ver o Vasco fazer daqui para frente. Mas não só isso, porque também não pode ser, deixar de ser uma coisa e ser outra. É preciso ter argumentos diferentes, ferramentas, opções, e parece que o Vasco tem. Só que precisa colocar tudo isso para trabalhar a partir de agora no Brasileirão. Pois aí, pelo lado do Corinthians, é um Corinthians que vai de novo com muitos jovens, com muitos meninos que vieram da base, André, mas teve uma semana para treinar. Então, se o Dorival pode apresentar algo diferente ou um futebol melhor, tem que ser nessa partida contra o Vasco. Ao menos teve uma semana para treinar, né? Porque o problema dos desfalques e a dor de cabeça, o dilema da comissão técnica para colocar em campo um Corinthians que seja competitivo, sem algumas das suas principais peças, continua muito grande, continua sendo uma sombra para o Corinthians nesse campeonato. E veja, não é que o Corinthians não consegue atuar bem sem esses jogadores. Contra o Bahia, recentemente, na Neoquímica Arena, eu entendo que o Corinthians até foi melhor na maior parte do jogo. Mas o futebol apronta essas surpresas. Isso não significa que o Bahia não mereceu o resultado. Muito ao contrário. Mas se formos olhar o tempo do jogo em que uma equipe foi melhor do que a outra, eu acho que o Corinthians acabou ganhando essa parada, que não significa, óbvio, absolutamente nada no futebol. Serve até só para a gente analisar os momentos das equipes. É muito difícil a situação do Corinthians com tantos desfalques, mas a comissão técnica está aí fazendo o que pode. Pois é, e dependendo do resultado, é claro que começa aquela luz amarela piscando ali, olhando para a parte de baixo da tabela. Bom, o Vasco tem novidades para o restante da temporada, tem reforço chegando. E nós temos aí as informações no espn.com.br, informação com André Hernan e Felipe Silva, tá? O Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do meio-atacante Matheus França, do Crystal Palace da Inglaterra. O Cruz Maltino chegou a um acordo com o clube da Premier League e aguarda agora o jogador no Rio de Janeiro até o fim da semana para fazer exames médicos e também assinar o contrato. É contrato por empréstimo até junho de 2026. Todos os detalhes para vocês lá no espn.com. Até o Vasco contrata, meus amigos, e o Corinthians não contrata ninguém. Infelizmente, a situação ela tá complicada. Mas enfim, vamos aqui com as últimas notícias. Vou falar aqui a escalação, a possível escalação do Corinthians. Então vamos lá. O técnico Dorival Júnior aproveitou a semana livre sem jogos para fazer uma série de observações e ajustes no Corinthians. A equipe enfrenta o Vasco, isso aqui a gente já sabe. Embora o atacante Ángel Romero volte de suspensão, o Dorival indicou nos treinamentos a manutenção da dupla de ataque formada pelos jovens Guinegão, de 18 anos, e o Kaique, de 21. Que o Kaique jogou muita bola contra o Bahia. Gostei muito de ver o futebol dele. Eles já tinham começado a partida contra o Bahia no último sábado. Vitinho, que estreou pelo Corinthians na rodada passada, segue em busca de melhor condicionamento físico e ficará na reserva mais uma vez. O meio-campo alvinegro, que sofre com desfalques de André Carrilho e José Martínez, e assim terá mudanças. Charles deve ficar com uma das vagas, enquanto o Maicon e Breno Bidon disputam a outra. Honestamente, eu não sei quem é pior, Maicon ou Breno Bidon. É um desastre, meu Deus do céu. Mas vamos lá. A escalação corintiana será definida na manhã de sábado, no último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro. A provável formação pode ser que seja Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Charles, Maicon ou Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. Vale lembrar que Yuri Alberto e Memphis seguem de se recuperando de lesões. O Corinthians ocupa ali o 14º lugar do Brasileirão com 22 pontos, 3 a mais do que o Vasco, que está com 16, ou melhor, que está na 16ª posição com 1 ponto a menos. Bom, é isso. Vou ficando por aqui, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, deixa o seu palpite. E o meu palpite aqui é 1-0 de goleada para nós. Precisamos somar aí mais 3 pontos para continuar subindo na tabela, porque tá complicado. Enfim, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians.